No começo dos anos 1990, o cinema de ação vivia uma fase curiosa. Era uma época dominada por heróis maiores do que a vida, homens musculosos que pareciam capazes de destruir um exército inteiro sem sequer perder o fôlego. As telas estavam cheias de explosões, perseguições, frases de efeito e protagonistas que resolviam qualquer problema na força bruta. Nomes como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Bruce Willis dominavam o gênero, enquanto um outro astro ganhava cada vez mais espaço: Jean-Claude Van Damme. Van Damme já havia conquistado uma legião de fãs graças ao seu estilo físico, sua habilidade em artes marciais e aquele carisma peculiar que misturava intensidade e vulnerabilidade. Filmes como Bloodsport, Kickboxer e Universal Soldier já tinham transformado o ator belga em um dos rostos mais conhecidos da ação noventista. Mas em 1993, algo diferente aconteceu. Não era apenas mais um filme de Van Damme. Era um encontro. De um lado, uma estrela de Hollywood em ascensão. Do outro, um diretor vindo de Hong Kong, que já era considerado um mestre absoluto do cinema de ação: John Woo. Para muitos espectadores americanos da época, John Woo ainda era praticamente desconhecido. Mas no cinema asiático, especialmente em Hong Kong, ele já era tratado como um visionário. Filmes como The Killer e A Better Tomorrow tinham redefinido completamente a forma como a ação era filmada. Woo não tratava tiroteios apenas como violência. Ele os transformava em coreografias. Em suas mãos, armas se moviam como instrumentos musicais. Explosões tinham ritmo e o caos parecia cuidadosamente organizado. Quando Hollywood decidiu trazer John Woo para dirigir seu primeiro filme americano, a expectativa era enorme. Esse filme seria Hard Target. E desde os primeiros minutos, fica claro que essa não seria apenas uma produção comum de ação. A história não perde tempo tentando preparar o espectador lentamente. Não existe uma longa introdução. Não existe um período confortável para conhecer os personagens antes do conflito começar. A violência chega imediatamente. A câmera nos joga direto para as ruas úmidas, decadentes e quase sufocantes de Nova Orleans. É noite. A cidade parece cansada. As ruas estão escuras. Existe uma sensação constante de abandono. E no meio desse cenário, um homem corre desesperadamente. Ele não está correndo como alguém atrasado para um compromisso. Não está fugindo depois de cometer um crime. Não há polícia atrás dele. Há algo muito pior. Ele está sendo caçado. Essa abertura é uma das decisões mais inteligentes de Hard Target. Antes mesmo de entendermos quem são os protagonistas ou qual será a história principal, o filme nos força a experimentar o medo da vítima. Nós não observamos a perseguição de longe. Nós entramos nela. O homem parece exausto. Seu rosto transmite desespero real. Não é apenas medo. É algo mais profundo. É a percepção de que talvez não exista saída. John Woo filma essa sequência de forma extremamente eficiente. A câmera acompanha o movimento, cria tensão, usa sombras e silêncio para fazer a cidade parecer um labirinto. E então, começamos a perceber algo profundamente perturbador. Os homens que o perseguem não estão nervosos, não estão irritados, não parecem sequer preocupados. Eles estão aproveitando, como se tudo aquilo fosse apenas um jogo. E, de certa forma, é exatamente isso. A perseguição revela aos poucos uma das ideias mais sombrias da história. Homens ricos pagam enormes quantias de dinheiro para caçar seres humanos. Não criminosos, não assassinos, não monstros. Pessoas esquecidas, veteranos de guerra, moradores de rua, homens invisíveis para a sociedade.
A lógica da organização criminosa é cruel justamente porque faz sentido dentro daquele universo. Eles escolhem pessoas que ninguém procura. Pessoas que já foram abandonadas pelo sistema. Homens cuja ausência dificilmente será notada. E isso torna o conceito ainda mais desconfortável. Porque, apesar do exagero cinematográfico, existe algo profundamente real na ideia central do filme. A invisibilidade social. A sensação de que certas pessoas simplesmente deixam de importar. A perseguição termina de forma brutal, sem heroísmo, sem salvação de última hora, sem justiça. A vítima morre. E a forma como Jong-woo constrói esse momento estabelece o tom do filme inteiro. Aqui, a violência não é limpa. Não é elegante no sentido tradicional. Mesmo estilizada, ela continua sendo brutal. Essa cena inicial não existe apenas para chocar. Ela funciona como uma promessa narrativa. Ela diz ao espectador: este é o tipo de mundo onde nossa história acontece. Um mundo corrupto. Um mundo cruel. Um mundo onde vidas humanas podem virar entretenimento. Depois dessa abertura intensa, o filme desacelera um pouco para introduzir quem realmente colocará tudo em movimento. Natasha Binder. Interpretada por Yancy Butler, Natasha chega a Nova Orleans carregando algo simples, mas extremamente poderoso: esperança. Ela procura seu pai, um veterano de guerra que desapareceu misteriosamente. Ela acredita que talvez ele esteja perdido, talvez passando dificuldades, talvez apenas distante, mas ainda acredita que poderá encontrá-lo. E é justamente essa esperança que torna sua jornada tão dolorosa, porque o espectador já sabe algo que ela ainda não sabe. Nós vimos o horror. Nós vimos o tipo de coisa que existe escondida naquela cidade. Natasha entra nesse cenário completamente despreparada, e isso gera tensão imediata. Cada conversa estranha, cada silêncio desconfortável, cada olhar evasivo carrega um peso diferente. Ela pergunta sobre o pai. Poucas pessoas ajudam. A polícia parece indiferente. As respostas são vagas. Ninguém parece querer se envolver. Nova Orleans, nesse ponto do filme, quase se transforma em um personagem. Jong-woo não mostra a cidade como um cartão postal turístico. Ela aparece suja, úmida, desgastada, cheia de sombras. É um lugar onde a beleza e a decadência coexistem, onde algo terrível poderia facilmente se esconder sem chamar atenção. E enquanto Natasha tenta entender o que aconteceu com o pai, a cidade parece responder com silêncio. Esse silêncio é importante, porque mostra como o mal consegue sobreviver. Nem sempre através de grandes conspirações. Às vezes apenas através da indiferença. E é exatamente nesse momento que surge um dos elementos mais memoráveis do filme. A entrada de Chance Boudreaux. Interpretado por Jean-Claude Van Damme, Chance surge quase como uma força da natureza. Mas o interessante é que ele não entra na história como um herói tradicional. Não há uma apresentação grandiosa. Nenhuma cena exageradamente épica anunciando sua chegada. Ele aparece como alguém tentando sobreviver. Um homem meio perdido, com roupas gastas, vivendo de pequenos trabalhos, carregando um ar de alguém que já viu demais. Mas existe algo nele imediatamente diferente. Presença. Chance chama a atenção sem esforço, especialmente por aquele visual absolutamente noventista, incluindo o lendário mullet que acabou se tornando parte da identidade visual do personagem. E então acontece a primeira cena, onde entendemos exatamente quem ele é. Natasha é cercada por criminosos de rua. O perigo cresce rapidamente. Ela está sozinha, sem proteção, sem conhecer a cidade. E quando tudo parece sair do controle, Chance entra em ação. Essa sequência é importante porque define completamente o personagem. Woo não apresenta Chance apenas como alguém forte.
Ele apresenta controle, precisão, instinto. Chance não entra em pânico, não hesita. Ele age. Os movimentos são rápidos, brutais e extremamente eficientes. Van Damme usa sua habilidade física de forma impressionante aqui, lembrando imediatamente por que se tornou uma estrela global. Mas existe algo além da luta. Chance não parece gostar da violência. Ele apenas sabe lidar com ela. Isso diferencia o personagem de muitos heróis genéricos do gênero. Ele não está tentando provar algo. Não quer parecer invencível. Está simplesmente sobrevivendo. E talvez protegendo alguém quando acredita que é necessário. Natasha percebe isso imediatamente. Ela vê que aquele homem estranho não é apenas alguém forte. Ele entende as ruas, entende o perigo, entende como sobreviver. Desesperada, ela oferece dinheiro para que ele a ajude a encontrar seu pai. Chance inicialmente demonstra resistência. Não porque seja cruel, mas porque parece alguém acostumado a não confiar em ninguém. Existe uma certa melancolia nele, uma sensação constante de distância emocional, como alguém que aprendeu a não criar expectativas. Mesmo assim, algo em Natasha o faz reconsiderar. Talvez empatia, talvez curiosidade, talvez apenas um senso de justiça que ainda sobrevive dentro dele. E assim, começa a parceria que moverá todo o filme. Mas nenhum dos dois imagina ainda o tamanho do horror que estão prestes a descobrir. Porque o desaparecimento do pai de Natasha não é um acidente. Não é um simples caso de pessoa desaparecida. É algo muito mais sombrio, algo cuidadosamente organizado, algo que transforma seres humanos em alvos. E, sem perceber, Natasha e Chance acabam entrando no território de homens extremamente perigosos. Homens que não gostam de perguntas. Homens acostumados a eliminar problemas antes mesmo que eles cresçam. A investigação apenas começou, mas o jogo já está em movimento. E muito em breve, o caçador começará a perceber que sua próxima presa talvez seja muito mais perigosa do que imaginava. Depois da entrada explosiva de Chance Boudreaux e do encontro improvável com Natasha Binder, Hard Target começa a revelar aquilo que realmente está escondido sob as ruas decadentes de Nova Orleans. Até aqui, o filme apresentou o medo, a sensação de abandono e a violência repentina que parece surgir dos becos da cidade como uma sombra inevitável. Mas agora, a narrativa faz algo ainda mais perturbador. Ela nos leva até os responsáveis. Porque o verdadeiro horror de Hard Target não está apenas na violência. Está na organização. Está no fato de que aquilo não acontece por acaso. Existe um sistema. Existe dinheiro envolvido. Existe uma lógica cruel sustentando tudo. E, acima de tudo, existem homens poderosos lucrando com a morte. Enquanto Natasha tenta reconstruir os últimos passos do pai desaparecido, Chance começa a perceber pequenos sinais de que algo muito errado está acontecendo. Seu instinto, moldado pela experiência das ruas e por uma vida de sobrevivência, reconhece rapidamente padrões que outras pessoas talvez ignorassem. Chance não é ingênuo. Ele entende quando as pessoas mentem. Percebe quando alguém está escondendo algo. E Nova Orleans parece estar escondendo muita coisa. As respostas são sempre vagas. Documentos desaparecem. Testemunhas evitam falar. Policiais demonstram uma indiferença quase mecânica. Existe uma sensação crescente de que ninguém quer tocar no assunto. E isso apenas aumenta a tensão. Porque quando todos parecem desconfortáveis diante de uma simples pergunta, normalmente significa que a verdade é muito pior do que parece. Natasha, apesar da dor e da frustração, continua insistindo. Existe algo profundamente humano na forma como ela se recusa a aceitar o silêncio como resposta.
Ela não quer acreditar que o pai simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Ela precisa de explicações. Precisa de closure. Mas a cidade insiste em devolver apenas portas fechadas. E é nesse momento que o filme começa a introduzir duas figuras fundamentais: os homens que controlam tudo, Emile Fauchon e Pic Van Cleef. A primeira vez que o espectador realmente observa Emile Fauchon é extremamente reveladora. Interpretado por Lance Henriksen, o personagem imediatamente transmite uma presença diferente dos vilões tradicionais do cinema de ação dos anos 1990. Ele não é explosivo, não grita, não precisa demonstrar força o tempo todo. Sua ameaça vem da calma. Fauchon parece alguém extremamente confortável consigo mesmo. Existe sofisticação em sua forma de falar, precisão em seus gestos, uma tranquilidade perturbadora na maneira como enxerga o mundo. E isso o torna assustador. Porque os vilões mais perigosos nem sempre são os mais agressivos. Às vezes, são os que acreditam completamente naquilo que fazem. E Fauchon acredita. Para ele, a caça humana não é monstruosa, não é imoral, não é sequer errada. Na cabeça dele, trata-se de uma experiência exclusiva, algo refinado, uma forma extrema de entretenimento para pessoas que já experimentaram todos os prazeres possíveis e agora buscam algo mais intenso. Esse detalhe é importante, porque transforma Fauchon em algo além de um simples criminoso. Ele representa uma visão distorcida do poder, uma filosofia cruel, baseada na ideia de superioridade. Em sua lógica, algumas pessoas são predadores, outras existem apenas para serem caçadas. Essa visão elitista e brutal se conecta diretamente ao tipo de vítimas escolhidas pela organização. Veteranos esquecidos, moradores de rua, homens sem conexões, homens sem voz, pessoas cuja ausência dificilmente causaria investigação séria. Esse é um dos elementos mais sombrios do filme, porque mostra um sistema que não depende apenas da violência, depende da invisibilidade social. As vítimas já estavam abandonadas antes mesmo da caça começar, e isso torna tudo ainda mais cruel. Ao lado de Fauchon está Pic Van Cleef, interpretado por Arnold Vosloo. Se Fauchon é inteligência e filosofia, Pic é brutalidade e execução. Ele fala pouco, observa muito, e transmite perigo em cada movimento. Diferente do chefe, Pic parece viver quase exclusivamente para a violência. Não existe charme, não existe refinamento. Existe apenas eficiência. Ele é o braço armado da operação, o homem responsável por garantir que tudo funcione e, principalmente, por garantir que ninguém escape. A dinâmica entre os dois personagens é uma das coisas mais interessantes dessa parte do filme. Eles não funcionam como mestre e servo no sentido tradicional. Existe respeito mútuo. Eles se entendem. Parecem compartilhar a mesma visão de mundo, mas expressam isso de maneiras completamente diferentes. Fauchon racionaliza, Pic executa. Juntos, criam um sistema quase impossível de desafiar. Enquanto isso, Chance e Natasha começam a descobrir evidências mais concretas sobre o pai dela. Pequenos detalhes finalmente começam a se encaixar. Ele não desapareceu por acidente. Não fugiu. Não abandonou ninguém. Foi escolhido. Esse momento muda completamente o tom da narrativa. Até então existia mistério. Agora existe horror confirmado. Porque uma coisa é suspeitar de algo ruim. Outra, completamente diferente, é perceber que alguém foi deliberadamente transformado em presa. Chance começa a entender as regras daquele jogo. Homens desesperados recebem uma proposta, uma chance de dinheiro, uma oportunidade aparentemente simples.
Tudo o que precisam fazer é sobreviver. Mas aquilo nunca foi uma competição justa. A vantagem inicial dada às vítimas é ilusória. Os caçadores têm armas melhores, mais recursos, mais experiência. O jogo foi desenhado para garantir um único resultado: a morte. Esse conceito torna a ameaça ainda mais intensa, porque revela que o sistema inteiro depende de manipulação. Não existe escolha real, existe exploração. E quanto mais Natasha e Chance descobrem, mais próximos ficam de um ponto sem retorno, porque a investigação já começou a chamar atenção. Os homens de Fushon observam, escutam, monitoram. A sensação de vigilância começa a crescer de forma quase invisível. Jong-woo constrói isso muito bem através do espaço. Pessoas olhando demais. Carros aparecendo nos lugares errados. Movimentos suspeitos. Pequenos sinais de que alguém está sempre assistindo. Nova Orleans começa a parecer menor, mais fechada, mais opressiva. Como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra os protagonistas. Chance percebe isso rapidamente. Seu instinto de sobrevivência entra em alerta. Ele entende algo essencial. Alguém poderoso está protegendo aquele segredo. E pessoas poderosas não gostam de ser expostas. Mas existe uma diferença enorme entre Chance e as vítimas anteriores. Chance não é vulnerável da mesma maneira. Ele conhece violência, conhece armadilhas, entende como homens perigosos pensam. E talvez o mais importante, ele não se intimida facilmente. Isso começa a preocupar os antagonistas. Inicialmente, Chance parece apenas uma inconveniência, alguém que pode ser afastado, intimidado, eliminado rapidamente. Mas logo fica claro que isso talvez não seja tão simples, porque Chance não reage como esperado. Ele não foge, não entra em pânico, não desaparece. Ao contrário, ele avança. Quanto mais perigosa a situação se torna, mais interessado ele parece ficar em descobrir a verdade. Esse comportamento quebra completamente a lógica do sistema de Fushon. A organização foi criada para caçar pessoas desesperadas, não homens treinados e imprevisíveis. E isso gera tensão interna. Peak quer resolver o problema rapidamente, eliminar Chance antes que a situação piore. Mas Fushon demonstra algo curioso: interesse. Existe quase uma admiração silenciosa, como se ele estivesse analisando Chance da mesma forma que um caçador observa um animal raro. Isso revela muito sobre sua personalidade. Para Fushon, perigo também é entretenimento. Desafio também gera prazer. Mas essa curiosidade contém arrogância. Ele acredita continuar no controle. Acredita que Chance eventualmente cairá como todos os outros. E esse excesso de confiança se tornará um erro enorme. Enquanto isso, Natasha começa a compreender a dimensão do horror envolvendo o pai. A dor deixa de ser apenas tristeza. Transforma-se em indignação, em raiva. Porque agora ela entende que ele não foi esquecido pelo acaso, foi descartado por pessoas que o consideravam insignificante. Esse peso emocional fortalece sua conexão com Chance. A relação entre os dois continua crescendo de maneira natural. O filme evita transformar tudo imediatamente em romance. O vínculo deles nasce principalmente através da confiança. Chance percebe que Natasha é mais forte do que parece. Natasha percebe que por trás da dureza existe humanidade. Essa conexão funciona como âncora emocional da história. Porque em um filme cheio de violência, conspiração e brutalidade, alguém precisa lembrar ao espectador o motivo da luta. E esse motivo é simples: justiça. Ou pelo menos alguma forma dela. Mas enquanto os protagonistas se aproximam da verdade,
a verdade também começa a se aproximar deles. E muito em breve, os homens acostumados a caçar decidirão que já não podem continuar observando das sombras. Chegou a hora de agir. E quando finalmente fizerem isso, Chance Boudreaux deixará de ser apenas um investigador. Ele se tornará o próximo alvo. Mas Pick Van Cleef enxerga o cenário de outra forma. Pick entende perigo, reconhece força e percebe rapidamente que Chance não é um alvo comum. Existe algo quase instintivo na maneira como ele avalia o protagonista, como um predador percebendo outro predador. Esse detalhe é importante porque estabelece um dos elementos centrais desta parte da história: respeito involuntário. Os vilões começam a perceber que estão lidando com alguém muito mais preparado do que imaginavam. Enquanto isso, Natasha e Chance continuam aprofundando a investigação sobre o desaparecimento do pai dela. Pequenas peças começam a se encaixar, mais desaparecimentos, mais veteranos sem paradeiro, mais evidências de que aquilo não é um caso isolado. Existe padrão, existe método, existe organização. E quanto mais claro isso fica, mais perigosa a situação se torna. A cidade começa a parecer hostil de uma maneira diferente. No começo, Nova Orleans parecia apenas decadente. Agora parece observadora. Como se cada rua escondesse olhos invisíveis. Como se cada esquina pudesse conter ameaça. John Woo utiliza o espaço urbano de forma brilhante aqui. A cidade se transforma quase em um labirinto emocional. Becos estreitos, prédios envelhecidos. E isso torna a violência mais crível emocionalmente. Enquanto isso, Natasha começa a perceber algo que talvez ainda não tivesse entendido completamente. Chance é muito mais perigoso do que aparenta. Não apenas porque sabe lutar, mas porque entende como homens violentos funcionam. Ele antecipa comportamento, lê intenções, age antes do problema crescer. Essa habilidade transforma sua relação com Natasha. Agora, ela não vê apenas um guarda-costas improvisado. Ela vê alguém capaz de enfrentar aquilo que destruiu a vida do pai. Ao mesmo tempo, Fuchon acompanha os acontecimentos com atenção crescente. Existe algo fascinante na maneira como ele reage aos fracassos iniciais de seus homens. Ele não explode em raiva, não perde controle, não entra em pânico. Ele observa, analisa, quase como alguém estudando uma peça rara. E isso revela novamente algo perturbador sobre o personagem. Fuchon não vê violência apenas como ferramenta. Ele vê arte, experiência, desafio. E Chance está começando a se transformar exatamente nisso. Um desafio. Mas existe arrogância misturada nessa curiosidade. Fuchon ainda acredita estar acima da situação. Ainda acredita que, no fim, tudo continuará funcionando conforme seu plano. Essa confiança excessiva será fatal mais adiante. Enquanto isso, Pick Van Cleef começa a assumir postura mais agressiva. Se Fuchon ainda enxerga a possibilidade de controle, Pick quer resolver o problema rapidamente. Eliminar Chance. Eliminar Natasha. Eliminar qualquer evidência. Essa diferença de abordagem adiciona tensão dentro do próprio lado antagonista. Não chega a ser conflito aberto, mas existe contraste. E esse contraste humaniza minimamente a dinâmica entre os vilões. Porque até monstros têm diferenças de visão. As perseguições começam a aumentar de intensidade. Carros, motocicletas, armas, emboscadas. Wu transforma essas sequências em algo quase musical. Existe ritmo, existe coreografia, existe o timing visual extremamente preciso. Uma das marcas registradas do diretor começa a aparecer com mais força: a câmera lenta.
Mas diferente do que muitos imaginam, ela não está ali apenas para parecer estilosa. Ela serve para destacar impacto, decisão, consequência. Quando algo entra em câmera lenta, significa que aquele instante importa, que devemos sentir o peso do momento. Isso dá à ação uma dimensão quase emocional. A violência não é apenas algo que acontece, é algo vivido. Chance, por sua vez, começa lentamente a deixar de agir apenas de forma defensiva. Esse é talvez o elemento mais importante desta parte do filme: a mudança de postura. Até agora, ele estava reagindo, sobrevivendo, tentando escapar. Mas algo muda. Ele percebe que fugir não resolverá nada, que aqueles homens não vão parar, que Natasha continuará em perigo, que outras pessoas continuarão morrendo. E é nesse momento que nasce algo diferente. Determinação. Chance decide enfrentar o problema, não apenas sobreviver a ele. Essa decisão altera completamente a dinâmica narrativa. Porque quando um protagonista para de fugir e começa a avançar, a história muda. Agora, os caçadores precisam se preocupar. Agora, existe ameaça real do outro lado. Agora, alguém finalmente pode quebrar as regras do jogo. E talvez, o mais assustador para Fuchon e Pique seja exatamente isso. Chance não aceita o papel de presa. Ele se recusa. Ele reage. Ele devolve violência. E aos poucos, os homens acostumados a caçar começam a experimentar algo extremamente incomum: incerteza. Porque quando uma presa aprende a lutar, o jogo deixa de ser diversão e começa a se transformar em guerra. E essa guerra está apenas começando. Muito em breve, ela sairá das ruas, sairá da cidade e levará todos para um lugar onde sobrevivência se tornará ainda mais brutal. Um lugar onde não existirão testemunhas, nem regras, nem segurança. Apenas instinto, apenas caça. E Chance Boudreaux finalmente descobrirá que talvez seja ainda mais perigoso do que os homens que estão tentando matá-lo. Se as ruas de Nova Orleans representavam decadência, corrupção e controle invisível, a próxima fase de Hard Target muda completamente o terreno do conflito. E essa mudança não é apenas visual, ela é simbólica. Até aqui, Chance Boudreaux e Natasha Binder estavam lutando dentro do território dos inimigos. Uma cidade cheia de observadores, policiais indiferentes, aliados duvidosos e becos onde qualquer erro podia significar morte. Era um espaço controlado pela rede criminosa de Émile Fuchon. Mas agora, a história deixa o ambiente urbano para entrar em algo muito mais primitivo: a natureza. Os pântanos, as matas densas da Louisiana. E pela primeira vez no filme, a vantagem começa lentamente a mudar de lado. Existe algo interessante na forma como John Woo conduz essa transição. A cidade parecia apertada, cheia de concreto, sombras e sensação de vigilância. Já a floresta parece aberta, mas paradoxalmente ainda mais perigosa. Porque no mato, ninguém está realmente seguro. Você pode ouvir sons sem saber de onde vêm. Pode estar sendo observado sem perceber. Pode morrer antes mesmo de entender o que aconteceu. É um ambiente onde a civilização perde força. E nesse tipo de espaço, sobrevivência vira instinto. Mas existe um detalhe essencial. Chance entende instinto. Depois dos confrontos anteriores, fica claro para Fuchon e Pique Van Cleef que simplesmente enviar homens atrás de Chance não será suficiente. O protagonista já provou que não reage como as vítimas anteriores. Ele não corre desesperadamente sem direção. Não age movido apenas pelo medo. Chance pensa, planeja, adapta. E isso faz dele um problema completamente diferente. Ao mesmo tempo, Natasha finalmente entende o tamanho real daquilo em que se envolveu.
Até aqui, ela ainda carregava algum resquício de esperança de que talvez tudo pudesse ser resolvido rapidamente. Mas agora, a realidade é brutalmente clara. Eles estão sendo caçados. Não metaforicamente, literalmente. Esse entendimento muda a energia do personagem. Natasha deixa de ser apenas alguém buscando respostas e começa a entrar num estado constante de sobrevivência. O medo se mistura com raiva, dor e determinação. Porque agora não é apenas sobre encontrar a verdade sobre o pai. É sobre permanecer viva tempo suficiente para expor o horror. Chance percebe rapidamente que o jogo mudou. A cidade já não é segura. Permanecer ali significa oferecer vantagem aos inimigos. E então, surge uma das decisões narrativas mais importantes do filme: ir para a mata. À primeira vista, isso poderia parecer fuga, mas não é. É estratégia. Porque enquanto Nova Orleans pertence aos caçadores, a floresta não pertence a ninguém. Ou talvez pertença apenas àqueles que sabem sobreviver nela. E é aqui que Hard Target começa lentamente a revelar outra camada de Chance Boudreaux. Até agora, vimos suas habilidades físicas, sua inteligência, sua resistência. Mas a floresta revela algo ainda mais interessante. Chance entende terreno. Ele lê ambiente. Pensa como sobrevivente. Existe quase uma transformação silenciosa acontecendo. Nas ruas, ele estava reagindo. Na mata, ele começa a assumir controle. E John Woo constrói isso visualmente de maneira muito inteligente. Os enquadramentos mudam. Os espaços ficam maiores. O silêncio se torna mais presente. A natureza passa a funcionar quase como personagem. O som dos insetos, o vento, a lama, a vegetação fechada. Tudo contribui para criar uma atmosfera onde qualquer passo errado pode ser fatal. Mas enquanto a floresta parece ameaçadora para muitos, para Chance, ela começa a parecer familiar, quase confortável. E é exatamente isso que muda o equilíbrio do filme. Pick Van Cleef lidera a perseguição com a mesma brutalidade de sempre. Mas existe algo diferente agora. Pela primeira vez, seus homens demonstram desconforto real. Eles estão acostumados com caçadas organizadas, com vítimas desesperadas, com vantagens garantidas. Mas Chance não joga conforme as regras. Ele desaparece. Surge inesperadamente. Usa o ambiente. Cria armadilhas. A caça deixa de parecer esporte. Começa a parecer guerra. E então, chegamos a uma das cenas mais famosas e absolutamente insanas do filme. A lendária cena da cobra. Esse momento se tornou praticamente um símbolo do exagero glorioso dos filmes de ação dos anos 90. Chance encontra uma cascavel, e ao invés de fugir, ele enfrenta o animal. O que torna a cena tão memorável não é apenas o absurdo da situação. É a forma como o filme a apresenta com total seriedade. Chance domina a serpente fisicamente, sem hesitação, sem medo. E depois, utiliza parte dela como ferramenta dentro de sua estratégia de sobrevivência. No papel, isso parece ridículo, mas dentro do universo de Hard Target, funciona. E funciona porque não é apenas um momento exagerado, é um símbolo. A cobra representa adaptação, representa domínio sobre o ambiente, representa transformação. Chance não apenas sobrevive na natureza, ele aprende a utilizá-la. Cada galho, cada ruído, cada pedaço do terreno vira arma, e isso muda completamente o jogo. Porque agora, os caçadores estão dentro do território de alguém que pensa diferente deles. Fouchon e seus clientes ricos viam a caça como entretenimento, uma experiência controlada.
Mas Chance transforma aquilo em algo imprevisível, violento, caótico, humilhante. Pela primeira vez, os caçadores sentem medo. E Jong-woo faz questão de mostrar essa mudança lentamente. Pequenos olhares, dúvidas, erros, silêncios desconfortáveis. A confiança começa a quebrar, porque aquilo que deveria ser simples virou pesadelo. Os homens enviados para matar começam a perceber algo profundamente desconfortável. Eles podem morrer. E essa percepção muda tudo. Chance não está apenas sobrevivendo. Ele está eliminando ameaça por ameaça. Cada emboscada que prepara representa algo maior do que simples defesa. Representa ruptura. O sistema perfeito começa a falhar, porque o sistema nunca foi desenhado para lidar com resistência verdadeira. Fushon, por outro lado, continua observando tudo com uma calma quase sobrenatural. Mas existe mudança, ainda sutil, ainda controlada, mas visível. A curiosidade inicial começa a dar lugar à irritação, e depois, à obsessão. Chance deixa de ser apenas problema, torna-se algo pessoal, um desafio ao ego, uma afronta à autoridade. E isso é perigoso, porque homens como Fushon são mais vulneráveis quando param de agir racionalmente, quando o orgulho entra no jogo. Ao mesmo tempo, surge um personagem importante, o tio de Chance. Embora não tenha enorme tempo de tela, sua presença adiciona algo essencial ao protagonista. Raiz, história, humanidade. A relação entre eles sugere uma vida anterior, experiências compartilhadas, uma conexão emocional que o filme nunca explica demais, e justamente por isso funciona. Nem tudo precisa ser dito explicitamente, às vezes, basta sentir. O tio representa a estabilidade no mundo caótico, representa memória, representa pertencimento, e isso ajuda a humanizar ainda mais Chance. Porque até agora ele parecia quase uma força da natureza. Mas aqui percebemos que existe alguém por trás da armadura emocional. Existe história. Existe afeto. Existe algo que vale a pena proteger. Enquanto isso, Natasha continua observando tudo, e aos poucos começa a enxergar Chance sob outra perspectiva. Não apenas como protetor, mas como alguém profundamente marcado pela vida. Alguém acostumado a carregar peso. A relação dos dois se fortalece sem precisar recorrer a romance forçado. Existe confiança, respeito, parceria. E isso mantém a história emocionalmente ancorada. Porque sem conexão humana, toda aquela ação correria risco de virar apenas espetáculo vazio. Mas Hard Target evita isso. Sempre existe algo emocional por trás da violência. À medida que essa parte avança, o ritmo do filme acelera ainda mais. As emboscadas ficam mais intensas, a violência cresce, a tensão aumenta. Mas o mais importante é que a direção da narrativa muda completamente. Antes, Chance fugia. Agora ele caça. Antes, os vilões controlavam espaço. Agora caminham dentro do desconhecido. Antes, o jogo tinha regras claras. Agora tudo virou caos. E talvez essa seja a maior ironia do filme. Os homens que construíram um império baseado em transformar pessoas em presas, finalmente encontram alguém que se recusa a aceitar esse papel. Alguém disposto a inverter completamente a lógica. Alguém que entende violência tão bem quanto eles. Talvez até melhor. E isso leva a história inevitavelmente para seu próximo estágio. Porque o confronto final está se aproximando. O fogo está chegando. As máscaras estão esperando. E muito em breve, o jogo inteiro vai desmoronar em um espetáculo de explosões, tiros
e destruição. Porque quando predadores encontram alguém ainda mais perigoso, a caçada acaba e a guerra começa de verdade. Toda a história de ação constrói expectativa para um momento inevitável, o confronto final. Mas em Hard Target, John Woo não está interessado em entregar apenas uma luta qualquer entre herói e vilão. Ele quer algo maior, algo quase teatral. Algo que misture violência, espetáculo visual e emoção numa única explosão cinematográfica. E é exatamente isso que acontece quando o filme entra em sua reta final. Depois da transformação de Chance Boudreaux na floresta, depois da inversão do jogo onde os caçadores finalmente começam a sentir medo, tudo converge para um único lugar. Um enorme depósito cheio de carros alegóricos do Mardi Gras. À primeira vista, o cenário parece estranho, quase surreal. Máscaras gigantes, cores vibrantes, estruturas carnavalescas abandonadas, figuras enormes congeladas no escuro. Mas essa escolha de cenário não é aleatória. É perfeita. Porque Hard Target sempre foi um filme sobre dualidade. A beleza convivendo com brutalidade. O espetáculo escondendo horror. A aparência mascarando corrupção. E poucas coisas representam isso tão bem quanto o Mardi Gras. Uma celebração marcada por excessos, fantasias, máscaras e ilusões. Agora transformada em campo de batalha. Existe algo quase poético nessa decisão visual. Aqueles objetos gigantescos parecem testemunhas silenciosas de tudo o que está acontecendo. Como se a cidade inteira estivesse observando, finalmente obrigada a encarar o horror que passou tanto tempo ignorando. Chance chega ao local, sabendo exatamente o que precisa fazer. Não existe mais espaço para dúvidas. Não existe mais investigação. Não existe mais fuga. Agora é guerra aberta. E o protagonista já não é o mesmo homem do início do filme. A transformação está completa. O homem cansado das ruas, sobrevivendo de pequenos trabalhos e evitando envolvimento, desapareceu. No lugar dele, existe alguém determinado, concentrado, pronto para encerrar aquilo. John Woo constrói essa entrada de maneira brilhante. Existe peso em cada movimento de Chance. O ambiente ao redor parece respirar tensão. O silêncio antecede explosões de violência. E então, o caos começa. Mas não é um caos desorganizado, é coreografado. Essa talvez seja a maior assinatura de John Woo. Ele não filma a ação como simples destruição, ele filma como dança. Cada tiro parece calculado, cada movimento corporal tem ritmo, cada explosão possui função dramática. O espaço inteiro do depósito se transforma em ferramenta narrativa. As estruturas gigantes viram cobertura. As máscaras parecem observar os personagens. Os corredores criam tensão. As sombras escondem perigo. E no meio disso tudo, Chance avança como uma força imparável. Mas existe algo interessante aqui. Mesmo extremamente habilidoso, Chance nunca parece invencível de maneira absurda. Ele improvisa, adapta, erra, se machuca, reage. E isso mantém a tensão viva, porque embora saibamos que ele provavelmente vencerá, o caminho até essa vitória continua perigoso. Os homens de Fushon começam a cair um por um, mas agora existe uma diferença fundamental. Antes, eles eram os predadores absolutos. Tinham controle, planejamento, superioridade numérica. Agora estão acuados, confusos, assustados. E John Woo faz questão de mostrar essa mudança de poder visualmente. Antes, os caçadores observavam de longe. Agora são eles que olham nervosamente pelos cantos. Antes, as vítimas corriam desesperadas. Agora são os criminosos que tentam sobreviver. Essa inversão é profundamente satisfatória narrativamente.
Porque todo o filme construiu essa sensação de injustiça. E agora, finalmente, existe resposta. Chance utiliza tudo ao redor como arma. O ambiente vira aliado. O fogo começa lentamente a dominar espaço. Explosões iluminam os rostos dos personagens. Sombras dançam pelas paredes. Existe quase uma qualidade operística em tudo. É exagerado? Sem dúvida, mas é propositalmente exagerado. Jong-woo nunca tenta esconder isso. Ele abraça a intensidade, abraça estilo, abraça excesso. E isso dá personalidade única ao filme. No centro desse caos, Peek Van Cleef assume papel ainda mais agressivo. Se Fushon representa controle e sofisticação, Peek representa brutalidade pura. Até o último momento, ele permanece comprometido com violência. Não existe hesitação. Não existe dúvida. Apenas missão. Eliminar Chance. E quando finalmente os dois entram em confronto direto, o filme entrega exatamente o tipo de intensidade que vinha prometendo desde o começo. A luta é brutal, direta, sem elegância excessiva. Existe peso físico real nos golpes. É o choque entre duas forças violentas que entendem exatamente o tamanho do perigo uma da outra. Peek é talvez o adversário mais perigoso fisicamente dentro do filme. E isso torna o confronto importante, porque simbolicamente ele representa o braço armado do sistema, porque agora tudo converge. A dor de Natasha, os homens mortos, as vítimas esquecidas, o horror escondido. Tudo está naquele momento. Chance representa a sobrevivência. Fushon representa a exploração. Chance luta por justiça. Fushon luta para preservar um sistema cruel. E talvez o detalhe mais interessante seja que Fushon nunca muda. Nunca demonstra arrependimento. Nunca reconsidera suas escolhas. Até o fim, acredita em si mesmo. Isso faz dele antagonista forte. Porque não é vilão caricato. É alguém convencido da própria superioridade. O confronto entre os dois mistura violência física com algo quase simbólico. O fogo cresce ao redor. O cenário desmorona. As máscaras gigantes parecem assistir ao fim daquele império. Tudo o que Fushon construiu está sendo destruído, literalmente queimando. E isso importa. Porque o fogo em Hard Target nunca é apenas visual bonito. Ele simboliza purificação, destruição, fim. O sistema corrupto está sendo consumido. E no centro disso tudo está Chance, finalmente encerrando a caçada. Quando Fushon é derrotado, não existe grande discurso heróico. Não existe moral simplificada. Existe apenas consequência. O homem que transformava vidas humanas em entretenimento finalmente perde controle da própria. E isso basta. Natasha, observando tudo, finalmente consegue aquilo que procurou desde o começo. A verdade. Mas a verdade não traz paz imediata. Não devolve o pai. Não apaga sofrimento. Apenas revela horror. E isso dá ao filme um peso emocional inesperado. Porque apesar da vitória, ainda existe perda. Ainda existe vazio. O filme entende isso. Não tenta fingir que tudo ficou perfeito. Apenas mostra que algo terrível terminou. E às vezes, isso já é o suficiente. À medida que o fogo consome o cenário e a violência diminui, Hard Target desacelera. Depois de tanta intensidade, Jong-woo permite silêncio. Permite respiro. Permite reflexão. Chance não emerge como super-herói triunfante. Ele continua sendo o homem marcado pela violência. Mas agora existe algo diferente. Talvez propósito. Talvez paz momentânea. Talvez apenas a consciência de que finalmente fez algo certo. Porque no fundo, Hard Target nunca foi apenas sobre explosões ou tiros.
Foi sobre um homem decidindo que algumas vidas esquecidas ainda mereciam luta. E isso torna o final muito mais forte. Mas mesmo com tudo encerrado, a pergunta permanece. Quantas vezes algo assim poderia ter acontecido antes? Quantas vítimas ninguém procurou? Quantas histórias desapareceram no silêncio? O sistema caiu, mas o mundo que permitiu aquele sistema continuar existindo ainda está lá. E talvez seja exatamente isso que torna Hard Target mais interessante do que parece à primeira vista. Por trás do exagero, da ação e do estilo, existe desconforto, existe crítica, existe humanidade. E isso permanece muito depois dos créditos finais. Depois do fogo, das perseguições, da transformação de Chance Boudreaux e da queda do império de Émile Fouchon, existe uma pergunta importante que precisa ser feita sobre Hard Target. Por que esse filme continua sendo lembrado? A resposta não está apenas nas explosões, não está apenas nas cenas exageradas, não está apenas em Jean-Claude Van Damme chutando criminosos enquanto John Woo transforma tiroteios em balé visual. A resposta está nos personagens. Porque, no fundo, mesmo os grandes filmes de ação dependem de algo muito simples. Pessoas nas quais conseguimos acreditar dentro daquele universo. E Hard Target, mesmo sendo um filme assumidamente exagerado, funciona porque seus personagens possuem algo essencial: presença, motivação, conflito. Começando inevitavelmente por Chance Boudreaux. Chance é um protagonista curioso porque, à primeira vista, parece seguir um molde bastante tradicional do cinema de ação noventista. Ele é habilidoso, fisicamente dominante, resistente e parece sempre um passo à frente dos inimigos. Mas quando observamos mais de perto, percebemos algo diferente. Chance não é um herói clássico. Ele é alguém deslocado. Desde sua primeira aparição, existe uma sensação de marginalidade ao redor dele. Ele não parece pertencer a lugar algum. Não possui uma vida organizada, não demonstra a estabilidade financeira, não transmite a imagem de alguém integrado à sociedade. Pelo contrário, Chance parece alguém sobrevivendo nos limites dela. Isso importa porque conecta diretamente o personagem ao tema central do filme: invisibilidade. De certa forma, Chance poderia facilmente ter sido uma das vítimas da organização de Fouchon. Ele também vive à margem. Também parece deslocado. Também carrega cicatrizes invisíveis. Mas existe algo que o diferencia: capacidade de luta, experiência, instinto e talvez principalmente código moral. Chance não é perfeito, não é excessivamente gentil, não tenta parecer herói o tempo inteiro, mas existe algo profundamente humano nele. Ele ajuda Natasha não porque espera recompensa grandiosa, nem porque acredita que salvará o mundo. Ele ajuda porque reconhece injustiça e porque talvez entenda, de maneira silenciosa, o que significa ser descartado. Jean-Claude Van Damme entrega uma performance muito mais interessante aqui do que costuma receber crédito. Durante muito tempo, parte da crítica reduziu Van Damme apenas ao aspecto físico, o cara dos chutes, das lutas e dos músculos. Mas Hard Target oferece espaço para algo mais. Existe melancolia em Chance. Existe cansaço. Existe uma tristeza silenciosa no personagem. Van Damme trabalha muito bem com linguagem corporal. Ele nunca foi ator de grandes monólogos emocionais, mas seu rosto, postura e movimentação contam bastante coisa. Chance observa muito, fala pouco, pensa antes de agir. E isso dá profundidade ao personagem. Ele não parece alguém invencível, parece alguém acostumado a sobreviver. Existe diferença enorme entre essas duas coisas. Heróis invencíveis não geram tensão. Sobreviventes geram.
porque sobreviventes sabem que perder é possível. Chance entende violência não como espetáculo, mas como necessidade. E isso fica evidente em praticamente todas as cenas de ação. Ele nunca parece gostar do confronto. Ele apenas sabe lidar com ele melhor do que a maioria. Essa nuance torna o personagem mais interessante. Natasha Binder, interpretada por Yancy Butler, ocupa papel igualmente importante, embora menos chamativo. Em muitos filmes de ação dos anos 90, personagens femininas acabavam reduzidas à função de interesse romântico ou motivação superficial. Mas Natasha funciona de maneira diferente. Ela é o coração emocional da narrativa. Tudo começa com ela. Tudo se move por causa dela. A busca pelo pai desaparecido não é apenas motor narrativo. É âncora emocional. Ela representa a dor real dentro de um universo estilizado. Porque enquanto Chance entende violência, Natasha entende perda. Existe vulnerabilidade no personagem, mas também determinação. Isso é importante. Ela não vira guerreira de ação repentinamente, apenas porque o roteiro precisa. Não passa por transformação artificial. Ela continua sendo uma pessoa comum, enfrentando algo extraordinariamente cruel. E isso gera identificação. A força de Natasha vem da insistência. Ela não desiste. Mesmo diante do medo, mesmo diante das ameaças, mesmo diante da possibilidade real de morrer. Yancy Butler entrega essa mistura de fragilidade e coragem de forma convincente. Natasha nunca parece fora de lugar no filme. Pelo contrário, ela ajuda a equilibrar toda a intensidade. Sem ela, Hard Target poderia facilmente virar apenas espetáculo visual. Com ela, existe peso emocional. Do outro lado da história, encontramos talvez o personagem mais fascinante do filme, Emile Fauchon. Interpretado por Lance Henriksen, Fauchon é um dos grandes exemplos de como vilões calmos costumam ser muito mais assustadores do que vilões explosivos. Porque Fauchon não parece monstruoso imediatamente. Ele é sofisticado, educado, articulado, tem postura refinada, sabe se comunicar, quase transmite charme. Mas justamente aí mora o horror. Porque ele é absolutamente convencido da própria lógica. Fauchon não se vê como criminoso. Isso é essencial. Na mente dele, a caça humana não é perversão. É privilégio. É experiência. É retorno ao instinto. Existe quase uma filosofia distorcida operando ali. Uma visão elitista do mundo onde algumas vidas valem menos do que outras. Essa camada ideológica torna o personagem muito mais forte narrativamente. Porque ele não é mau apenas por maldade. Existe estrutura no pensamento dele, mesmo sendo horrível. E talvez os antagonistas mais perigosos sejam justamente aqueles que acreditam estar certos. Lance Henriksen interpreta isso de maneira brilhante. Nunca exagera. Nunca grita desnecessariamente. Nunca transforma Fauchon em caricatura. Seu controle emocional gera tensão. Ele parece sempre no comando, mesmo quando as coisas começam a desmoronar. Existe algo perturbador em alguém tão confortável diante do sofrimento humano. Fauchon não perde sono, não hesita, não demonstra culpa. Isso o torna profundamente desconfortável, mas ao mesmo tempo fascinante de assistir. Ao lado dele está Pick Van Cleef, interpretado por Arnold Vosloo. Se Fauchon representa a ideologia, Pick representa a execução. Ele é a brutalidade transformada em pessoa. Existe algo quase animal no personagem. Silencioso, observador, violento. Pick não filosofa, não racionaliza. Ele age. Sua função narrativa é extremamente clara, representar ameaça física constante. E funciona muito bem. Arnold Vosloo consegue criar presença,
mesmo com pouco diálogo. Basta sua postura para entendermos imediatamente que aquele homem é perigoso. Ele não parece alguém impulsivo, parece alguém treinado, preciso, frio. Isso o torna adversário ideal para Chance, porque ambos compartilham algo: competência, só que direcionada para lados opostos. A dinâmica entre Fuchon e Pique também merece atenção. Eles funcionam quase como duas metades de uma mesma entidade: intelecto e força, controle e violência, estratégia e execução. Essa relação nunca precisa ser excessivamente explicada. O filme confia no subtexto. E isso é uma decisão inteligente. Nem tudo precisa ser verbalizado. Às vezes basta observar comportamento. Outro personagem pequeno, mas extremamente importante, é o tio de Chance. Mesmo com pouco tempo de tela, ele oferece algo essencial ao protagonista: raiz. Até então, Chance parecia homem completamente sozinho. Mas o tio sugere história anterior. Sugere pertencimento. Sugere humanidade. Isso ajuda a quebrar a imagem do herói isolado e quase mítico. De repente, percebemos que Chance não surgiu do nada. Existe família. Existe passado. Existe vínculo. Mesmo mínimo. E isso humaniza ainda mais personagem. Mas talvez o aspecto mais interessante desta parte da análise seja perceber como Hard Target usa seus personagens para reforçar temas centrais. Chance representa a resistência, Natasha representa a memória, Fuchon representa a exploração, Pique representa a violência institucionalizada. Nada está ali apenas por acaso. Mesmo dentro do exagero do gênero, existe coerência simbólica. O filme também fala constantemente sobre invisibilidade social. As vítimas escolhidas pela organização não são aleatórias. São pessoas esquecidas, veteranos abandonados, homens sem lar, sem recursos, sem proteção. Isso adiciona desconforto real à história, porque transforma algo aparentemente absurdo em comentário social. A caça humana funciona justamente porque ninguém sente falta dessas pessoas. E isso dói, porque existe verdade ali. Talvez exagerada, mas ainda verdade. John Woo entende isso e nunca permite que o filme vire apenas violência vazia. Sempre existe peso moral por trás. Mesmo quando explosões dominam tela. Mesmo quando a ação assume protagonismo. E isso é parte do motivo pelo qual Hard Target continua relevante. Porque sob toda a estilização, existe humanidade. Existe crítica. Existe reflexão. É um filme sobre pessoas descartadas. Sobre sistemas corruptos. Sobre alguém decidindo lutar quando ninguém mais parece disposto. E isso permanece poderoso, mesmo décadas depois. Depois de entender os personagens, suas motivações e o simbolismo escondido sob toda a violência de Hard Target, existe uma camada ainda mais importante para analisar: a forma. Porque se a história fosse dirigida por qualquer outro cineasta da época, provavelmente ainda funcionaria como entretenimento. Jean-Claude Van Damme enfrentando criminosos ricos numa trama de caça humana já era um conceito forte o suficiente para render um filme de ação eficiente. Mas John Woo não estava interessado apenas em eficiência. Ele queria estilo, queria identidade, queria transformar a ação em linguagem. E isso muda tudo. Porque Hard Target não é lembrado apenas pelo que conta. É lembrado pela maneira como conta. Quando John Woo chegou a Hollywood, ele vinha carregando algo raro. Uma assinatura autoral extremamente forte dentro de um gênero que normalmente priorizava a fórmula. No cinema de Hong Kong, Woo já havia redefinido completamente o modo como tiroteios eram filmados. Em seus filmes, a ação nunca era simplesmente ação.
Era emoção, era coreografia, era quase poesia visual. Hollywood, no início dos anos 1990, ainda trabalhava de forma diferente. O cinema de ação americano era eficiente, explosivo e popular, mas frequentemente mais direto. O herói enfrentava ameaça, explosões aconteciam, vilões morriam. Fim. John Woo entra nesse sistema trazendo outra mentalidade. Para ele, um tiroteio podia carregar emoção, uma perseguição podia ter ritmo musical, uma luta podia revelar personalidade. E Hard Target se torna o primeiro laboratório americano dessa visão. Desde os primeiros minutos, isso já aparece. A sequência inicial da caça humana, por exemplo, não é filmada como perseguição comum. Woo cria tensão através do espaço, do silêncio, do movimento. A vítima correndo pelas ruas parece quase presa num pesadelo. Existe algo muito consciente na composição visual. Sombras longas, becos apertados, iluminação irregular. A cidade parece hostil, mas não apenas hostil fisicamente, hostil emocionalmente. Nova Orleans, filmada por Woo, vira a extensão do horror da narrativa. Não é uma cidade vibrante e turística. É um lugar úmido, pesado, desgastado, cheio de decadência, quase sufocante. E isso importa porque John Woo raramente usa cenário apenas como pano de fundo. Espaço sempre comunica algo. Na cidade, os personagens estão cercados, presos, observados. Quando vão para a floresta, tudo muda. O espaço abre, mas a ameaça continua. Agora o perigo vem do desconhecido, da natureza, do silêncio. Cada ambiente reflete estado emocional da história. Isso é direção consciente. Nada parece aleatório. Outro elemento impossível de ignorar é a câmera lenta. Talvez o recurso visual mais associado ao nome de John Woo. Mas existe um erro comum sobre isso. Muita gente acha que ele usa câmera lenta apenas para parecer estiloso. Não é verdade. Woo usa câmera lenta para dar peso emocional. Quando o momento desacelera, significa que ele importa. Significa consequência. Significa intensidade. A câmera lenta em Hard Target transforma impacto físico em experiência emocional. Quando alguém cai, quando uma bala atravessa espaço, quando Chance reage a perigo. Existe sensação de tempo expandido, como se o filme dissesse: olhe com atenção, isso importa. Essa decisão muda completamente a experiência da ação, porque ela deixa de ser apenas barulho visual, passa a ter gravidade. E isso diferencia Woo de muitos diretores contemporâneos. Outro ponto essencial é a forma como ele entende movimento. John Woo filma a ação quase como dança. Isso pode soar estranho, mas basta observar as sequências mais intensas do filme. Existe coreografia. Os personagens entram e saem do quadro com ritmo preciso. As armas possuem direção visual. Os corpos se movimentam com intenção. Até explosões parecem posicionadas dentro de composição maior. Nada é caótico por acaso. Tudo parece desenhado. Isso faz enorme diferença, porque muitos filmes confundem intensidade com confusão. Woo faz o oposto. Mesmo nos momentos mais violentos, sabemos exatamente onde os personagens estão. Quem ataca, quem reage, quem domina espaço. Existe clareza visual, e clareza gera tensão. Porque quando entendemos geografia da cena, sentimos perigo com muito mais intensidade. Chance correndo num corredor cheio de inimigos funciona porque sabemos exatamente o risco. Outro elemento clássico do diretor aparece fortemente aqui: armas duplas. Chance frequentemente empunha duas pistolas ao mesmo tempo,
algo que acabaria se tornando a assinatura quase lendária do cinema de John Woo. Mas isso não existe apenas para parecer cool. Existe função simbólica. Armas duplas representam domínio, controle absoluto do espaço, equilíbrio. Quando Chance entra completamente em modo sobrevivência e combate, ele parece alguém operando em estado máximo de concentração. As pistolas viram extensão do corpo. Não são apenas objetos, são linguagem visual. Woo entende armas como parte da coreografia, da mesma forma que um dançarino entende braços e pernas. E isso muda completamente a energia das cenas. Outro aspecto muito importante é o uso do fogo, especialmente no clímax. Em muitos filmes de ação, fogo existe apenas porque explosões parecem impressionantes. Mas em Hard Target, o fogo comunica significado: destruição, purificação, fim de ciclo. Quando o depósito começa a incendiar, não é apenas espetáculo. É o colapso visual do sistema de Fuchon. Tudo aquilo que sustentava a organização criminosa começa literalmente a desaparecer em chamas. E isso cria um senso de fechamento extremamente forte. John Woo frequentemente trabalha com dualidade, vida e morte, violência e beleza, caos e ordem. O fogo no clímax encapsula tudo isso. Visualmente lindo, narrativamente destrutivo. Existe quase algo operístico na forma como ele filma a destruição. Essa palavra é importante. Operístico. Porque o cinema de John Woo muitas vezes parece ópera violenta. Emoções grandes, movimentos amplos, drama elevado, estética intensa. Nada é pequeno, nada é tímido. E Hard Target abraça completamente isso, mesmo sendo a primeira experiência americana do diretor. Mas essa transição para Hollywood não foi simples. Existiram conflitos de bastidores, estúdio preocupado, produtores querendo mais controle, executivos nem sempre entendendo completamente o estilo do diretor. Em vários momentos, Woo precisou negociar visão artística. Mesmo assim, sua identidade permanece visível no resultado final. Talvez não tão extrema quanto em seus trabalhos de Hong Kong, mas absolutamente presente. Isso torna Hard Target fascinante historicamente, porque é um filme de transição, um encontro entre dois sistemas de cinema, o modelo americano comercial e a linguagem visual altamente estilizada do cinema asiático. Essa fusão cria algo diferente, nem totalmente Hollywood clássico, nem totalmente John Woo sem restrições, mas algo único e extremamente influente. Porque depois de Hard Target, Hollywood começou lentamente a absorver mais elementos desse tipo de ação. Mais coreografia, mais atenção visual, mais estilo, mais consciência espacial. É impossível não perceber ecos disso em filmes posteriores. A forma como a ação passou a ser montada, a importância do impacto visual, o foco em identidade autoral dentro do gênero. Tudo isso cresce muito depois dos anos 1990, e Woo ajudou diretamente nessa mudança. Outro aspecto técnico impressionante é a edição. Hard Target entende ritmo. O filme acelera quando precisa, respira quando necessário. Nunca parece excessivamente frenético, nem lento demais. Existe pulsação. Isso ajuda muito nas cenas de ação, porque evita fadiga visual. O espectador consegue sentir progressão, tensão crescendo, violência aumentando, consequências se acumulando. Até o som merece destaque. Os disparos têm peso, os impactos parecem físicos. O silêncio antes da explosão frequentemente importa tanto quanto a própria explosão. Woo entende contraste. Ruído funciona melhor depois do silêncio. Violência funciona melhor depois da calma.
E Hard Target usa isso constantemente. Talvez o mais impressionante seja perceber como tudo isso serve aos personagens. A direção nunca existe apenas para impressionar. Quando Chance assume controle, a ação muda. Quando Natasha sente medo, o enquadramento muda. Quando Fuchon perde poder, o ritmo muda. Forma acompanha a narrativa. Isso é cinema extremamente consciente, mesmo dentro de um blockbuster de ação. No fim, talvez a maior conquista técnica de Hard Target seja provar algo simples. A ação pode ter personalidade, não precisa ser genérica, não precisa seguir fórmulas sem alma. Pode carregar visão artística, pode comunicar emoção, pode ter assinatura. E John Woo prova isso em praticamente cada cena do filme. Porque sob tiros, explosões e perseguições, existe linguagem, existe intenção, existe cinema.